Que a graça e a paz sejam com todos os que estão aqui nesse momento para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com os nossos corações. Dando um esclarecimento a vocês, aos domingos nós não teremos vídeos. Os domingos eles são dedicados na minha família ao Senhor, então nós não fazemos outras atividades a não ser atividades que tenham a ver com o corpo de Cristo. E nós, então, temos mais tempo em família, mais tempo com a família de Deus, né? Então, não é um dia que a gente faz esses tipos de atividades aqui em casa. A gente tem uma outra organização. Então, aos domingos, a gente não vai estar produzindo vídeo, né? Mas se você tem essa necessidade de estar ouvindo uma palavra, se é o desejo do seu coração, quero te convidar. Aos domingos nós estamos ali na Igreja Batista da Lagoinha, aqui na cidade de Promissão, na Avenida Silvano Faria, bem ali no centro. E ali nós temos a Escola Bíblica Dominical. Deus tem sido muito bom conosco, nos dado palavras verdadeiramente inspiradas, né? Falado ao nosso coração de forma muito profunda. Então, fica o convite, tá? Das 9 da manhã até as 11 da manhã. Sempre temos um momento ali de comunhão, um café, um tempo para bater um papo, para falar um pouquinho com as pessoas. É muito precioso ali, muito precioso, e vemos que Deus tem dado coisas especiais. E por falar nas coisas que a gente tem recebido ali, né? Nós estávamos ministrando, sendo gerados no Espírito Santo sobre a vida de Davi, sobre o que foi a vida de Davi, o reinado de Davi, o chamado de Davi, a unção de Davi, o relacionamento de Davi para com Deus. E nós falávamos para os irmãos que Davi ele é citado até para a igreja do Senhor. Quando Paulo está fazendo uma defesa da fé em Antioquia, em Atos, nós temos aqui no capítulo 13 de Atos, né? Versículo 22, Paulo e Barnabé, eles estão fazendo uma defesa da fé e falando sobre Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. E isso é tão maravilhoso porque nós estamos refletindo o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus, né? O propósito aqui que nós estamos fazendo tem tudo a ver com isso. O que é viver uma vida que agrada a Deus? E eu quero deixar aqui uma reflexão para nós. A Bíblia nos ensina que Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que o agradam mais. O objetivo do nosso coração é ser esses filhos que o agradam mais. Só que nós estamos destituindo isso de um interesse. Eu quero agradar mais a Deus porque eu preciso de uma cura, porque eu preciso trocar de carro, porque eu preciso de uma libertação, porque eu preciso de uma porta de emprego, porque eu preciso casar, eu preciso do meu casamento renovado, eu preciso de uma cura emocional, eu preciso de uma libertação de vícios, eu preciso de algo. Não é uma busca para isso. Nós não queremos agradá-lo para ter recompensa, entende? Quando a gente faz um objetivo desse, o desejo do nosso coração é ter maior identidade nele, é permitir ao Espírito Santo que possa nos apontar para essa identidade em Deus, nos ensinando, Deus, o que está faltando em mim? Deus, o que eu não estou conseguindo alcançar no Senhor? O que eu não estou conseguindo ver em Deus? O que eu não estou conseguindo projetar na minha vida espiritual? É isso. Reconhecer que a gente não está vivendo ainda tudo que a gente deveria estar vivendo. Não estamos sendo ainda tudo que nós deveríamos estar sendo. Falar com o Senhor disso.
e a moldar nossas atitudes, sabe? A essa vontade soberana de Deus. O que Deus espera de mim e o quanto eu correspondo disso. E corresponder cada vez mais. Passar 100 dias com o foco em corresponder a essa expectativa do céu sobre mim. Porque o fato do Senhor vir, nos salvar, nos colocar na família de Deus, nos lavar com o sangue do Cordeiro e nos purificar de todo pecado, não foi para agora a gente ter alguém a quem pedir pelas nossas necessidades. Embora o Senhor Jesus mesmo tenha nos ensinado que há um desejo de Deus de suprir as nossas necessidades. Mas sabe, o foco tem sido outro. Nós percebemos um chamado do Espírito Santo para a gente ser mais profundo e intencional na busca da pessoa de Deus. Quem ministra isso é o Espírito Santo. E enquanto eu estava aqui fazendo uma leitura, né, correndo aqui esse trecho de Atos, esse capítulo que está falando da defesa da fé ali em Antioquia, até quando eles são expulsos da cidade, os fariseus das sinagogas ali começam a ver no discurso de Paulo e de Barnabé um problema, fazem lá uma incitação ali para eles serem expulsos, e eles começam a falar aos gentios, e aí eles não podem mais falar naquele lugar. Aí a gente vê assim, nossa, então eles não foram bem sucedidos, né? Porque eles não conseguiram estabelecer uma igreja ali, eles não conseguiram pregar o evangelho a todos, eles foram expulsos, então quer dizer, perderam. E eu fiquei buscando aqui, né, olhando aqui e percebi o último versículo do capítulo 13 de Atos: e os discípulos estavam cheios de alegria e do espírito de santidade. Aí eu falei assim, nossa, mas que expressão, né, espírito de santidade. Aí eu fiquei um pouco curiosa, né? A Bíblia que eu tô lendo é a Bíblia Peshitta, que eu ganhei de presente de uma amiga preciosa, irmã em Cristo. E a Bíblia Peshitta, ela vem do aramaico. A nossa tradução geralmente vem de um texto que traduziu o aramaico, sabe? Que é traduzido do grego para a nossa língua. Agora, foi traduzida para o aramaico. Então, é uma linguagem ali mais nativa, uma linguagem mais expressiva ali do povo, do judeu. E aí, eu fiquei muito interessada, né, nessas expressões. Então, são registros muito antigos de quem a gente faz essa tradução. Aí eu vi aqui na referência que ele está falando que é espírito de santidade, aí ele faz a referência a Atos 2. Atos 2 nós sabemos que registra, né, a descida do Espírito Santo. E ele fala lá, e todos foram cheios do espírito de santidade. E começaram a falar em diversos idiomas, conforme o que o Espírito lhes dava que falassem. Aí eu fiquei muito assim, antes de começar aqui essa manhã, essa reflexão, esse momento de meditação, espírito de santidade. Aí eu falei, é o Espírito Santo, como a gente tem a tradução, né, nas nossas outras versões, é o Espírito Santo. Mas eu fiquei refletindo, de fato, quem nos promove a santidade é o Espírito Santo. Eu estava falando para os irmãos isso. A gente tem uma dicotomia, né? Ou bem é uma coisa ou bem é outra. Mas a obra da santidade, ela é uma obra que ela é de uma conjunção entre o Espírito Santo e nós. Aí eu fiquei muito feliz quando eu li essa expressão, espírito de santidade. Esse espírito de santidade que vai imprimindo esse caráter em Deus em nós, é que vai transformando, que transformou Davi. A Bíblia fala que quando ele recebeu a unção, ele recebeu o Espírito Santo. Uma unção que testificou aquilo que ele já tinha de presença de Deus. É o Espírito Santo que vem sobre as nossas vidas para nos aperfeiçoar nesse relacionamento.
Então, o que nós buscamos com o propósito? Ter mais do Espírito Santo. Viver essa vida de alegria e cheia do Espírito de santidade. A alegria, mesmo quando você é rejeitado. Mas não é a alegria que nós temos sentido na nossa sociedade. Se você conversar com a maioria das pessoas, mesmo dentro da igreja, a alegria não é um sentimento recorrente, não é um sentimento que extrapola a nossa vida. A alegria não é. Porque nós estamos participando da mesa do mundo e da mesa de Deus. Um chamado para uma consagração é você se servir apenas da mesa de Deus, sabia? Você consegue entender isso? Ter um período de consagração é decidir se servir apenas da mesa de Deus. Então, quando eu tenho fome de alguma coisa, eu vou para a mesa de Deus. Quando eu tenho sede de alguma coisa, eu vou para a mesa de Deus. Eu começo a ser suprido daquilo que Deus oferece, não o mundo oferece. Aí eu tenho alegria, porque eu sei que eu sou satisfeito na mesa de Deus, mas eu quero comer da mesa do mundo, eu quero comer da mesa de Deus. Então eu tenho meus recursos no mundo. Eu observo como a sociedade se amolda, eu observo como as coisas acontecem ao meu redor. Eu trago dessas aprendizagens e eu tento aplicar dentro da minha vida, debaixo de Deus, debaixo da obediência. Mas é impossível, porque os recursos de Deus não são os recursos que estão ao nosso redor. Deus não se comunica com as pessoas como o mundo se comunica. Deus não vê a justiça, Deus não vê graça, não vê o amor, não vê a bondade, não vê a santidade da forma que o mundo vê. Então a gente não consegue fazer isso. Não conseguimos. Ou a gente aprende a se servir da mesa de Deus e viver uma vida debaixo do Espírito Santo, ou a gente vai ficar nessa luta constante. Nós precisamos superar esse tempo, sabe? Precisamos. Não é o desejo do Senhor para a nossa vida. Não é. Mas nós estamos fragmentando aquilo que Deus quer nos dar. Então que nós possamos não nos fragmentar para viver uma vida em Deus. É por isso que para muitos de nós ela é tão pesada. E é por isso que para muitos do mundo ela é loucura. Às vezes a gente quer convencer o mundo de que dá. Olha, sabe isso daqui? A gente também faz, a gente também tem, a gente também pensa. Só que é um pouquinho diferente. Tem uma coisa que um pastor que eu gosto muito de ouvir, que é o John Bevere. Ele fala num dos cursos dele, dos livros. Ele fala, o problema que a igreja vê hoje, se vê como uma subcultura e uma cultura dentro da cultura. Ser crente é uma cultura dentro da cultura. Então a gente é muito parecido com o que o mundo faz, só que a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, e a gente tem o maior orgulho de falar isso. Essa igreja que era cheia de alegria do Espírito de Santidade, ela era uma contracultura. Alguns relatos na própria Bíblia falam, olha, aqueles do caminho, porque é assim que eles eram chamados, os do caminho, a seita do caminho, aqueles do caminho, eles passaram por aqui, como nos outros lugares, deixaram a cidade de ponta cabeça. Rapaz, eu fico pensando, meu Deus, uma revolução desse tamanho. Ser reconhecido como... Olha, gente, esse povo crente é doido, eles mexem com tudo, eles vêm aqui, eles aprontam uma bagunça. Mas olha o nosso status, a gente tem tudo que o mundo tem. A gente produz cultura dentro do que o mundo faz e a gente joga a nossa visão do que... O que a gente faria se fizesse aquilo? O que a gente faria se a gente dançasse? O que a gente faria se a gente fosse numa discoteca? O que a gente faria se a gente fosse numa festa? O que a gente comeria? Como a gente se vestiria? Olha como eu sou isso. E nós estamos chamando atenção para elementos culturais da mesa do mundo. E Deus está nos chamando para se servir da mesa dele. Mas a gente não quer exclusão. E a palavra exclusão assim na nossa sociedade, pelo amor de Deus, ela é anátema, ela é maldita na nossa sociedade. Mas a santidade é, por princípio, separação. Exclusividade em algo que é santo.
Então vamos aprender a ser movidos pelo Espírito de Santidade para gerar no nosso coração a alegria. Deus não tá bom. Aí você pode ter certeza, a sua dieta não tem sido a dieta daquilo que a mesa de Deus tem para te oferecer. Eu falo por mim também. Por que a gente se sobrecarrega? Porque não estamos nos servindo da mesa de Deus. Nós não estamos indo na fonte correta. Nós não temos percebido da melhor maneira. E aí eu quero fazer um convite. E nessa semana a gente reflita sobre as mesas que nós temos sentado. O que nós temos partilhado. A gente tem consumido das duas coisas e tentado fazer dar certo? Ou a gente tem consumido do mundo e tem olhado para a mesa de Deus e ainda dado assim, a dizer, olha, eu acho que está faltando um pouco disso aqui. Nossas percepções precisam mudar. E um tempo de consagração nos ensina isso, porque nós estamos com foco em mudança, em transformação. Amém? Nós vamos orar e pedir o Espírito Santo, Espírito de Santidade, que nos dê a direção certa e nos ensine. Seja o nosso ajudador nesse processo de aprender a comer da mesa de Deus como Ele deseja. Amém? Querido Espírito Santo, como é bom estar contigo. Como é bom ouvir tua voz, como é bom aprender do Senhor. Eu não sei o que seria da minha vida sem ti. Não sei mesmo. Onde eu estaria se o Senhor não tivesse me encontrado, não tivesse feito habitação no meu interior e começado a me limpar de dentro para fora. Há um misto de alegria com vergonha, porque eu ainda tenho tantas coisas, Pai. Tantas coisas para mudar. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei. Mas que bom, Senhor, que o Senhor me colocou no caminho. Que a virtude do Teu Espírito possa trabalhar no meu coração, Espírito Santo. Que a Tua virtude, ela possa gerar caráter de Deus em mim. Possa gerar caráter de Deus nas pessoas que estão nesse propósito. Nós queremos desfrutar da Tua mesa. Tua mesa cura, Tua mesa sustenta, Tua mesa alimenta, a Tua mesa ensina, a Tua mesa ministra. O que mais a gente quer, Espírito Santo? O que mais? Espírito de santidade, vem nos tornar mais parecidos com o Senhor. Vem nos ajudar nesses 100 dias a ser mais próximos, mas de uma forma que a gente seja assentado nessas coisas que aprendemos. Sabe, como andando degraus, sem voltá-los para trás depois. Nós não queremos fazer greve de fome, nós não queremos fazer jejum intermitente para ter uma vida, fitness. Nosso desejo não é se mover e se movimentar, dizendo às pessoas que somos pessoas mais santas, disciplinadas espiritualmente. Não é nada disso. Tudo que nós estamos entregando aqui é objetivando única e exclusivamente aprimoramento da nossa fé, amadurecimento espiritual, Senhor, para o agradar. Então nós não queremos ficar fazendo coisas em 100 dias para chegarmos depois do processo, respirar e falar, agora posso relaxar e viver uma vida normal. Não, Deus. Nós estamos aqui galgando transformações que serão permanentes na nossa vida. Adquirindo hábitos, adquirindo, Senhor, um caráter segundo a Tua vontade. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e fale, ali está alguém segundo o meu coração. O legado de Davi é o legado de Davi. Da raiz dele nasceu o Salvador. Prometendo, o Senhor cumpriu.
e fez do trono de Davi um trono perpétuo. Não é esse tipo de vida. Nós sabemos que nós nascemos, crescemos, vivemos para deixar um legado. O legado, aquilo que vai ficar. Nós estamos semeando na nossa vida o que é permanente, não é provisório, algo que é eterno, Deus. Nós queremos ser contra a cultura do mundo, nós queremos a cultura do céu correndo nas nossas veias, na nossa mente quer viver uma vida do mundo coordenada pela igreja, benzida pela palavra Jesus, misericórdia, sangue do Cordeiro, um crentez misturado ali. Tira as palavras torpes, tira a sensualidade, né, Senhor? A gente quer viver isso. Mas nós temos percebido, o Senhor está chamando o povo para ser povo de Deus. E somente o Teu Espírito pode promover isso. Então, Espírito, não se aparte de nós, a Tua presença precisa estar conosco para nos ajudar nesse aperfeiçoamento. Nós declaramos durante esses dias, essa semana que nós estaremos sendo ministrados, que o Teu Espírito nos tome pela mão e gere em nós vida abundante. Obrigada, Senhor. Que cada parte do nosso ser corrobore para isso. E aquelas que são, ó Deus, mais resistentes, sejam, Senhor, em nome de Jesus, aplainadas, moídas pelas mãos, pela palavra do Senhor, para uma transformação profunda, Deus. Vai nos transformando. De glória em glória, de vitória em vitória, de palavra em palavra, de luta em luta. Mas nos transforma, Deus, aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Que Deus possa abençoar seu coração e que você possa promover nessa semana mais proximidade com o Senhor e que você possa rever a sua dieta espiritual. Será que eu não tenho comido da mesa errada, esperando resultados diferentes? Que Deus abençoe e alinhe você com a vontade dele, em nome de Jesus.